Pessoal, a grande imprensa, acho que ela nunca levou tanta pancada como agora. Tanto da direita quanto da esquerda. A esquerda também fica dando pancada na grande imprensa o tempo inteiro. Quando você olha jornalistas de esquerda, que tem canais aqui, redes sociais, você consegue perceber que eles estão criticando a grande imprensa o tempo todo. Assim como também a direita está criticando a imprensa que age de uma maneira porca o tempo todo. O Kim Paim, que é um influenciador das redes sociais aqui, tem um canal no YouTube muito grande, ele citou o Emílio Zurita. O Emílio Zurita, que tem o programa do Pânico, né? E ele escreveu o seguinte: Emílio é um cara que pode bater no peito e falar que é independente. E eu gosto disso. Essa questão de você ter independência para falar, para pôr o seu ponto de vista, para pôr a sua opinião, sem ter vergonha, sem ter medo de que alguém da bolha A ou bolha B vai te bater. Quando você, eu critiquei o Lula e não está pouco se importando com a opinião dos petistas, ou criticou o Bolsonaro e está pouco se importando com a opinião dos bolsonaristas, ou criticou A ou B, mas sabe que você está fazendo aquilo pela sua convicção, eu gosto e gosto muito disso. E o Emílio fez uma crítica aqui muito inteligente e muito coerente sobre a Rede Globo e como ela vem sendo, sabe, como que eu posso te dizer? Como ela vem sendo como um mecanismo de, sabe, lobotomização das pessoas para acreditar que o sistema atual é uma coisa boa. Dá uma olhada o que o Zurita falou aqui, ó. Ele não tem vergonha nem medo de mostrar a hipocrisia da Rede Globo. Foi o que escreveu o Kim Paim, citando aqui um perfil chamado Libertar, que eu não conhecia, tá? E escreveu o seguinte: temos a imprensa mais porca do mundo. Olha a fala do Emílio Zurita, que vale a pena a gente assistir. Eu gosto do consórcio, da maneira como eles dão a notícia. Temos aí a notícia? Que beleza. Samidana lá. Por exemplo, o G1, na época do Bolsonaro, vocês se lembram bem, faz tanto tempo assim. Vem falar que você já esqueceu. Recente. Como teve o aumento dos preços, eles falavam, efeito cascata. Entenda como a disparada de preços dos combustíveis afeta também quem não tem carro. Beleza. Agora, na época de barba, cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Os caras enfiaram ambiental ainda pra dar um ambiental só pra rimar. Meu Deus do céu. Ou seja, é um nabo que entra gostoso nessa época. Porque não é, professor? Faz bem. E hoje eu acho interessante porque a Rede Globo está sendo criticada, assim como várias outras do consórcio de grandes mídias aí, e eles estão tendo que repensar algumas de suas posturas. Eu vou citar como exemplo o Estadão. O Estadão só tinha críticas à direita, o Estadão só batia no Bolsonaro, a Folha de São Paulo só tinha crítica e tudo que o Lula fazia parecia que era algo esplendoroso, e agora não. Eles estão tendo coragem de tecer suas críticas. Também, o William Wack, que é um jornalista que a gente tira o chapéu pelo trabalho que é feito por ele, fez uma crítica aqui a essa emissora, né? O William Wack manda real sobre a Rede Globo. O perfil que publicou isso aqui chama Quebrando Falácia. Enquanto isso, ainda existem idiotas úteis que acreditam que essa emissora quer o bem do país, ou melhor ainda, que elas são imparciais. E aí, eu vou citar para vocês aqui a fala do William Wack, que está aqui constando da seguinte forma. O William Wack manda real sobre a Rede Globo, a fala dele com o Pondé, e citando essas matérias aqui. Ó. Uma delas diz o seguinte: Globo recebe de Lula 4 vezes mais que a Record e a SBT em propaganda. A TV Globo recebeu 6,2 bilhões em publicidade federal com o PT no Planalto, e a Globo desbanca Record e, sob Lula, volta a liderar verba de publicidade no governo. Olha só o que o William Wack fala aqui, as críticas que ele tece sobre a questão da Globo. Da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la,
uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study da sua... Eu achei super interessante a forma que o William Wack abordou, porque ele faz uma análise, e não podia ser diferente, do lado do Pondé, uma análise até filosófica e comercial também. Como que uma empresa consegue se manter de pé tendo uma imagem tão negativa, tanto do lado da direita como da esquerda, ou seja, principalmente do lado da direita, né? A esquerda ainda tem pontos que acredita, mas, sabe? E aí, quando você começa a observar matérias como essa, que eu vou colocar agora, você começa a entender que, olha, não tem como a grande imprensa continuar com credibilidade. Por quê? Porque existem os produtores independentes, que foi dado força a eles pelas redes sociais. Hoje você pode citar Ed Raposo, você pode citar a Bárbara do Te Atualizei, você pode citar aí, inclusive, parlamentares que têm canais e redes sociais gigantescas. Você pode citar gente como eu, que está aqui para falar, olha, vamos conversar de forma séria e vamos abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil. E aí você pega uma matéria como essa aqui, ó, a matéria do UOL. O MST envia 2 toneladas de alimentos a palestinos em avião da FAB. Outra matéria, que está aqui do Grande Consórcio também. Alimentos doados pelo MST seguem para a faixa de Gaza em avião da FAB. E aí começou a espalhar-se uma notícia que foi desmentida também. Ó, alimentos doados pelo MST foram enviados para palestinos e não ao Hamas. No final das contas, a gente sabe que esses alimentos, no final, como é o Hamas que manda ali, eles acabam tendo uma interferência muito grande e podem até pegar aqueles alimentos. Mas esse não é o ponto, tá? O ponto que a gente tem que discutir aqui trata-se única e exclusivamente de de uma ação com fins humanitários, de uma ação com fins a ajudar o povo de Gaza, que está sendo bombardeado por Israel em uma contra-ataque, porque foi atacado primeiro Israel. Mas não é uma ação humanitária. É uma grande ação de marketing. É uma grande ação midiática. Vamos pensar da seguinte forma. São 2 toneladas de alimentos, correto? Pensa comigo. Faz um cálculo básico. A mídia inteira gastou milhões em publicidade, falando como o MST é generoso, como o governo Lula é bonzinho, como eles são pessoas, sabe, solidárias. Mas vamos fazer um cálculo aqui. 2 toneladas de alimentos. Vamos calcular que, efetivamente, a gente gastou... Cada cesta básica hoje, vamos falar em cesta básica, nós estamos falando de alimentos. Cada cesta básica pesa 30 quilos, ok? Se são 2 toneladas, são 2.000 quilos. 63 cestas básicas já dão esse valor, esse montante de peso aí, tá certo? E vamos calcular que hoje uma cesta básica custa 700 e poucos reais, 730 reais, é o custo médio de uma cesta básica. Então, 60 e poucas cesta básica vai dar mais ou menos 47 mil e poucos, se minha matemática não está tão ruim. Então são 47 mil e poucos reais doados. Quanto que custa um avião da FAB, com estrutura, com piloto, com combustível, para sair do Brasil, fazer escala, ir até a faixa de Gaza para fazer doação, fazer um estardalhaço todo e voltar? Eu acredito que, se brincar, custa até mais do que os 47 mil de doação, que são as cestas básicas. Então, vamos parar para pensar, são 10 mil quilômetros de avião. Ou seja, é só uma propaganda, é só uma questão midiática que foi feita para que eles pagassem de bons samaritanos.
Mas isso é efetivo? E outra coisa, tem muito brasileiro aqui passando fome. Tem gente aqui do Nordeste passando fome. Tem gente aqui no Sudeste, no Sul passando fome. Tem miséria, tem o caos no Sul que está acontecendo, assustadoramente as enchentes lá. Por que não doa para esse pessoal? Por que tem que fazer uma mídia tão grande? E aí, você tem noção? Vamos dizer que o MST é uma organização que quer o apelo popular. Quanto custaria a mídia nos jornais? Globo, UOL, Band, todo mundo republicou essa questão. O MST doa para Gaza. Seria milhões e milhões de reais em investimento em propaganda e marketing para favorecer uma empresa, se o MST fosse uma empresa. Ou seja, foram milhões que o MST angariou. Aí vem alguém aqui, como eu, e abre os seus olhos. Você acha mesmo que o governo Lula é bonzinho ou isso foi só uma grande jogada de marketing para fazer a gente de besta? É uma jogada de marketing, gente. O dinheiro, a doação desses alimentos não computa o custo que é levar. Sem contar o tanto que a mídia falou bem do MST, tentando limpar a barra desse MST que acabou de ter 7 integrantes agora presos. Inclusive, a denúncia do MP consta até sequestro, cárcere privado, entre outras coisas. Lá no Paraná. Pronto. Limparam a barra, a mídia inteira falou bem, e aí o pessoal pensa, nossa, como o Lula é bonzinho, como o MST é bonzinho, isso com o seu dinheiro e não passa de uma grande jogada de marketing. Falei besteira ou você concorda comigo? Esse é o grande ponto que a gente precisa analisar. Vamos lá. Outro ponto aqui que a gente precisa falar. Matéria do jornal Metrópolis. O Brasil volta a ter a maior taxa de juros real do mundo. Do mundo, tá? Maior imposto do mundo, que vem com a reforma tributária, e a maior taxa de juros do mundo. O Brasil voltou à liderança no ranking mundial de juros reais, mesmo depois da redução da taxa básica. A Selic, promovida na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, nesta quarta-feira, o juro real do Brasil está em 6,9% ao ano, valor superior ao do México, de 6,89%, que o México agora é o segundo no ranking elaborado pelo portal Moneyview. Tá? E aí eu te pergunto, por que o juro no Brasil é tão alto? É por culpa do Banco Central que é mauzão? Não, não é. Eu vou te explicar o porquê que o juro no Brasil é tão alto. O juro no Brasil é tão alto porque um dos pontos que fazem a taxa de juro baixar é o governo parar de concorrer com a iniciativa privada, coisa que não acontece. O governo pega dinheiro e o custo do dinheiro é juro. Então nós temos a oferta e procura. Então nós temos quanto mais dinheiro na praça ofertado, a taxa de juros é menor. Quanto menos dinheiro, a taxa de juros é maior. Aí nós temos um governo gastão que pega o dinheiro para fazer investimentos, ou seja, emite títulos da dívida pública para pegar o dinheiro que está na praça. Então vamos lá. Vamos dizer que eu sou um bilionário, tenho 1 bilhão na praça. Tá? E aí eu vou colocar o meu dinheiro no banco. Só que eu sei que o governo está precisando dessa grana. E aí o governo emite título da dívida pública, eu vou lá e pego o meu dinheiro e jogo para o governo gastar. Aí vem, esse dinheiro vai faltar no mercado, os bancos que estão ofertando para a iniciativa privada vão subir a taxa de juros. Essa é uma das regras básicas. Vocês conseguem entender? E aí, por que eu tenho a taxa de juros maior? Porque o governo brasileiro é gastador, é gastão. E aí, além do que, para ter o dinheiro aqui no mercado, lembra, a lei da oferta e da procura, e o dinheiro, o preço do dinheiro é o juro. Para mim, que sou um bilionário, eu sou um bilionário neozelandês, dos olhos azuis, ricaço, que mora lá na Neozelândia, lá, tá? Vamos lá. Para mim colocar o dinheiro aqui no Brasil, eu preciso ter segurança jurídica. Se lá de fora, observando o STF aqui, que cria marco temporal, tira marco temporal, libera droga, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Você tem segurança jurídica aqui no Brasil? Vamos lá, se você fosse um bilionário de outro país, você investir no Uruguai, aqui do lado, ou investir no Brasil, dado o momento que nós estamos vivendo? Eu vou para o Uruguai. Ou seja, vai ter mais dinheiro no Uruguai. Se eu tenho mais dinheiro no Uruguai, eu tenho mais oferta de empréstimo. Se eu tenho mais oferta de empréstimo, o juro é mais baixo. Ponto, resolveu o problema. Então o mauzão não é o Banco Central. O mauzão é o governo que gasta como se não houvesse amanhã. E aí nós vamos ter
a taxa de juros mais alta do mundo, o imposto mais alto do mundo, e aí? É óbvio que vai dar ruim, né? Vamos falar aqui. Mídia. Pleno News. A Itália avançou com uma lei, a partir de agora, que pode impedir o Bolsonaro de solicitar cidadania. Você vai entender. Vai na fé que você vai entender. Uma proposta de emenda em tramitação no parlamento da Itália pode fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro perca a possibilidade de ser um cidadão italiano. Aprovado em primeiro turno na última quinta-feira, o texto de autoria do deputado esquerdista Ângelo Bonelli, integrante do parlamento do país, sugere a proibição dos vistos permanentes para pessoas condenadas por conspiração política e crime contra o Estado. Vamos lá. O que acontece? O Bolsonaro, como vocês sabem, tem descendência italiana, gerou um burburinho há um tempo que ele tinha solicitado cidadania italiana para fugir do Brasil. Você lembra? Os esquerdistas, principalmente os influenciadores de esquerda, usaram muito esse argumento. Só que aí, pessoal, agora com essa lei, segundo ele, se alguém for condenado por crime de conspiração ou crime contra o Estado, não vai poder entrar lá na Itália e pedir a cidadania. Primeiro ponto é que o Bolsonaro não foi condenado por crime nenhum até hoje, tá? As condenações que ele tem é no TSE e por ilícito civil, tá? Então não tem condenação nenhuma pelo Bolsonaro, nada impede o Bolsonaro de solicitar a cidadania italiana. O segundo ponto, e até um questionamento aqui, eu vi, qualquer pessoa que tiver por conspiração política e crime contra o Estado não pode ir para a Itália e solicitar a cidadania. E por corrupção? Se for um cidadão, um sujeito, por corrupção, ele pode ir? Entendeu? Então, assim, o que eu quero demonstrar com vocês hoje? Quero demonstrar para vocês hoje que a esquerda mundial fala a mesma língua. Assim como a direita mundial também fala a mesma língua. Hoje, nós não falamos mais de eventos isolados aqui no Brasil, ali, não. Hoje, os grupos políticos falam uma mesma língua em escala mundial, tá? Então, se você pegar a esquerda, você vai pegar Venezuela, você vai pegar Cuba, você vai pegar Nicarágua, você vai pegar Brasil, você vai pegar Rússia, você vai pegar China, você vai pegar o Irã, você vai pegar esses países que tem uma sintonia ali e fala, não, nós somos um grupo aqui ideológico, é o grupo da esquerda. E aí você pega nomes que estão começando a insurgir e estão aprendendo que, opa, nós precisamos dialogar entre si. E aí você vai pegar o Trump, por exemplo, você vai pegar o Milley, você vai pegar o Lacalle Pou, você vai pegar o Bolsonaro, que mostra que tem uma sintonia, que aí você percebe que tem uma sintonia muito grande. Esse é o grande ponto da nossa discussão. Não se fala mais de forma isolada. Hoje, o conglomerado global de ideologias políticas de direita ou de esquerda se comunica. Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa discutir agora é Visto Oeste. E por que eu estou trazendo ainda essas matérias? Porque vocês precisam abrir os olhos pelos horrores que são expostos pela guerra. Voluntário israelense afirma que Hamas assou o bebê até a morte. É isso. Um voluntário israelense que ajudou as vítimas dos ataques do Hamas em 7 de outubro divulgou um vídeo no qual relata as cenas que assistiu no dia do massacre. Ele contou a história nas redes sociais na terça-feira, dia 31. Ashmer Moskowitz, acho que é assim mesmo que fala, teve no Kfar Aza, um kibbutz, massacrado pelos terroristas próximo à faixa de Gaza. Entre as cenas, ele viu o corpo de um bebê assado no forno de uma casa. Esses crápulas, canalhas, esses seres inomináveis, eles invadiram onde os civis estavam, pegaram bebês, pegou um bebê. Imagina, você tem neto, filho, alguém? Imagina essa cena. Embora seja muito chocante, eu quero que choque, para que você acorde para quem é esquerda hoje, que fala que eles são vítimas. Não são vítimas, são monstros. Pegaram esse bebê, tomaram no braço do pai e da mãe, mataram o pai e a mãe, se não abusaram a mãe, colocaram dentro de um forno, fecharam e queimaram, assaram a criança viva. Isso aí se chama terrorismo.
é para causar o terror, é para assustar, é para assustar. O terrorista não age em silêncio, ele quer chocar a sociedade, ele quer chocar a humanidade, e para isso ele age com nem um pingo sequer de humanidade. Ele quer fazer aquilo que é monstruoso. Então são pessoas monstruosas. E defender pessoas monstruosas coloca no mesmo nível. Então, acorda para a vida. Crimes de guerra é uma coisa, terrorismo é outra coisa e guerra é outra coisa. É simples de você entender. Basta pesquisar um pouco. Terrorismo é uma coisa. Terrorismo é isso. É pegar uma criança, colocar dentro do forno e ligar o forno para causar o terror. Para você pensar, poxa, pode ser o meu filho. Que absurdo. O que é isso? É causar o terror. Crime de guerra é violar preceitos básicos de uma regra que existe na guerra. A Rússia cometeu crimes de guerra. São crimes de guerra. Tem uma guerra e soldados extrapolam os limites. Estão fazendo a surdina, escondido, mas não querem causar o terror. Pelo contrário, fazem escondidos, que isso não é para vir à tona. E a guerra tem efeitos colaterais. A guerra é o que está acontecendo hoje, tá? Mas, quando atacou, quando foi até Israel, fez terrorismo. Hoje, Israel promove uma guerra contra a Palestina por causa do Hamas. São coisas totalmente distintas. Tem que ter um entendimento mais sábio para poder distinguir e não cair na narrativa que a esquerda hoje tenta vender de que o grande, que o próprio PT fala, que o grande mal aqui, o terrorista é o Israel. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, tá? Então, fica aqui o nosso recado, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta com mais conteúdo para vocês amanhã, se Deus quiser. Desculpem os erros, que bom que reconheceram os acertos, mas o importante é ter um relacionamento no qual você que me ouve e eu que digo, possa ser sincero um com o outro, tanto você no comentário quanto eu aqui. Então a gente erra durante o dia, uma sexta-feira inteira aqui trazendo conteúdo para vocês, relatórios para vocês, mas enfim, esse é o nosso trabalho. Partiu para ser hoje um mensageiro do que acontece no nosso Brasil. E eu espero que eu esteja conseguindo, a contento, trazer a informação para você. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Amanhã, sabadão, a gente tá aqui com vocês. Grande abraço.